Trataremos hoje do exercício da advocacia, o atendimento ao público. Inicialmente, esse contato com o cliente e com a própria questão, porque a variação da tipologia de clientes e a multiplicidade de possibilidades de ações a serem tratadas, muitas vezes criam um encantamento, certo? Pela causa e pelo cliente, porque você quer que o cliente seja bem-sucedido, que ele tenha o prosseguimento de sua vida, de sua empresa, de sua história, de sua relação com seu filho, de sua relação com seu emprego, com seu trabalho, com a sua profissão. Então, existem uma multiplicidade de possibilidades, tanto com relação à questão, como com relação ao cliente. Primeiramente, precisaremos de uma boa formação do profissional da advocacia. O advogado precisa de se predispor a tratar de determinados temas. Então, por ser especialista em direito consumerista, em direito civil, aí dentro do direito civil, o direito contratual, o direito familiar, o direito das sucessões, certo? O direito das coisas, propriedade, posse. Então, são espécies de questões que o profissional precisa de estar habilitado para tratar dessas questões, para haver melhor compreensão entre ele e o cliente, pois o profissional atende pessoas de níveis culturais muito diferentes, certo? De níveis intelectuais também numa variação de classes, não é? E de próprios cargos, dos próprios cargos. Às vezes temos juiz, advogado, delegado, procuradores, representantes do governo municipal, estadual, federal. Então, nós temos uma multiplicidade de clientes, de possibilidades de sair conversando. E as questões aí vão variando também. Daí que vem o bom português, certo? A fala do bom português vai contribuir bastante para que ocorra o quê? O bom entendimento. Porque, por vezes, dependendo da classe e o grau intelectual da pessoa, o tom de voz pode denunciar alguma situação, algum sentimento, ou a má compreensão da colocação do profissional. Por vezes, dizer algo e o cliente entender outra coisa, ou o cliente entender algo quando o profissional da advocacia disse outra coisa. Por vezes nós temos no Brasil uma variedade de regiões, em cada região para compreender o cliente, por vezes precisaremos de compreender o regionalismo linguístico, ou tratar no bom português em suas bases mais simplistas, para que haja o quê? Esse grau intelectual num patamar compreensível para as duas partes, tanto a parte do cliente como a parte do advogado. Então aí entra um pouco da humildade, não é? Há palavras de pouco uso do vernáculo que não seria interessante utilizar em todas as situações. Por quê? É num viés de complexidade paulatina que você vai atingir patamares de compreensão que às vezes denuncia até uma conduta pusilânime do cliente. Então veja bem, empreguei 3 palavras aí de pouco uso. A última delas, pusilânime, que significa covardia, certo? E as outras 2 palavras, paulatinamente, lentamente, certo? Então há uma preocupação em traduzir essas palavras e procurar tratar o quê? De uma forma diferente.
falar ao invés de viés, falar em gradação, em linha a ser seguida, linha de pensamento, grau de pensamento, um rumo, uma meta, certo? Então, essas palavras precisam de ser bem empregadas. Interessante, quem abre a conversa é o advogado ou será o cliente? Não importa. Depende do tipo de cliente. Se ele tiver dificuldade para abrir a conversa, com discurso conciliador, o profissional pode abrir a conversa. Ah, então o senhor tinha me dito que a questão era sobre guarda de filhos. O senhor tinha me dito que é sobre recuperação de empresa. O senhor tinha me dito que era sobre um mandado de segurança para segurar um cargo público. Ele vai acabar determinando o assunto e aí começa a fluir. Começa a fluir, o profissional aí dirige o assunto com cordialidade, precisa ser cordial, ser direto e agir com simplicidade para buscar o entendimento dos pontos da questão. Porque o cliente não conhece os pontos da questão. Por vezes, em aula de prática como essa, eu digo o seguinte: você já imaginou se formos contratar um divórcio e a pessoa começar a contar a história de quando ela conheceu o seu cônjuge? Quantas horas ficaríamos ouvindo essa conversa? Qual seria o tempo de escutar, de atender essa conversa? Então, se ele começa lá, eu conheci na cidade tal, e namoramos, e foi conhecer os pais, e foi assim... Tem que reservar dias para escutar. Então a gente precisa de estabelecer qual é a causa de pedir e o pedido. O que nós precisamos no divórcio? Que aconteceu o casamento, certidão de casamento, e por que está acontecendo a ruptura, certo? Que vai levar à extinção, ao fim, ao término do casamento. Então é preciso estabelecer essas situações. O contrato, causa de pedir remota, a existência do contrato. Próxima, por que o contrato não foi cumprido? Ou por que nós vamos romper com o contrato? Por que nós vamos executar o contrato? Então, é preciso colocar dessa forma, para evitar delongas desproporcionais ao assunto, ou conversar muito, ainda que a consulta seja preliminar, é preciso estabelecer esses pontos aí localizados para melhor dinâmica no entendimento da questão. As áreas de atuação. É complicado quando um civilista vai atender direito previdenciário e não conhece a terminologia do direito previdenciário, certo? Então, ele apresenta, por exemplo, a natureza de segurado, a característica de segurado. Então, tem algum palavreado no direito previdenciário que foge aos atuadores do direito civil, do direito empresarial, do direito comercial, certo? Ou do direito criminal, do direito policial. E cada uma dessas áreas tem a sua linguagem também, com as particularidades de cada tema. Então, isso é preciso ter o quê? Muita tranquilidade para conduzir cada tipo de questão, certo? Então, uma questão trabalhista, por exemplo, existe o vínculo trabalhista, já estabelecer as provas, tal, se realmente teve o vínculo, tem carteira assinada, existe realmente o vínculo, a comprovação de pagamento de salário, de direitos, como que está isso daí, de que forma que era feita, a violerite. Então isso tudo aí precisa de ser determinado. No direito tributário, saber do fato gerador, a lei que criou o tributo, a natureza da lei, o formato, então todos esses contatos aí ele vai separar de área por área, certo? Então a consulta precisa do quê? De ter um trato especial, um tratamento especial, certo? Os temas a serem tratados precisam ser pré-estabelecidos, né? E qual que é o valor dessa consulta? O valor é primordial, porque é a primeira impressão entre o cliente e o advogado. Isso marca muito a confiança no profissional, certo? Então, esse tipo de contato preliminar é interessante, porque é um contato com a questão, como eu disse, e o primeiro contato com o cliente, não é? A narrativa inicial
deve ter intervenção do profissional, não é? Mas deixe fluir um pouquinho para a pessoa se sentir também mais cômoda ali naquele lugar. E depois a gente parte para as intervenções para acolher os fatos que interessem à causa. Não é? Então, esses fatos que interessam à causa, como eu disse, a gente deve permear, a gente deve pegar como linha mestre a causa de pedir remota e a próxima, certo? Para estabelecer qual tipo de conversa que você vai ter. Porque o trabalhador que trabalhou 30 anos na empresa e que ele vai contar toda a história desses 30 anos, existe algum interesse nessa história para a reclamação trabalhista? Não. Quer saber se existe o contrato de trabalho, assinatura da CTPS e tal, e depois o rompimento, os direitos que ele recebeu. Então, essas causas aí são os fatos, se tiver, por exemplo, uma parte indenizatória, como que se dava esse assédio moral, certo? Então, tudo isso daí precisa ser pormenorizado. Aí sim é de interesse da causa. E por vezes a gente atende no direito civil ação indenizatória, também cercada de detalhes. Só que deve se fechar o fato ao acontecido, certo? Aquele dia eu levantei cedo e vou contar para o senhor passo a passo que eu escovei os dentes, que eu penteei o cabelo. Essa parte não interessa. Interessa o que aconteceu, onde se deu a lesão, onde começou a lesão, certo? Então, esse tema nosso aqui é muito importante, o atendimento ao público, o atendimento ao cliente, e por vezes existe o atendimento a um grupo de pessoas, como no condomínio, como na empresa, quando vai prestar uma consultoria e tem vários clientes ali em potencial, ou realmente são clientes, como os condôminos, quando contratam um advogado para ingressar com uma ação indenizatória por rachadura no prédio, contra a construtora, ou por qualquer irregularidade da construção que está causando prejuízo aos proprietários, esteja causando prejuízo aos proprietários. Então, nesse tipo, a conversa é para todos, certo? Saber se portar com uma conversa daí que tem graus intelectuais diferentes no mesmo local, certo? Como atingir essas pessoas, permitindo que cada uma delas questione para você poder responder. Então é diferente. Ou uma explicação para um grupo de funcionários públicos que vão propor determinada ação, um grupo de contribuintes que vai ingressar com a mesma ação, um grupo de segurados da Previdência Social que vão pleitear o mesmo benefício. Um grupo de pessoas que vão ingressar com uma ação contra a seguradora em virtude do mesmo acidente. Então, esse grupo de pessoas precisam de ter a compreensão do profissional, ter essa penetração intelectual para conhecer, para saber quais são os seus direitos, a dimensão, as possibilidades, os percalços que a causa fornece. Então, esse tema aí é por demais importante. No exercício da advocacia, então, a gente vai abrir essa aula com esse vídeo de hoje, certo? Falando, então, sobre o exercício da advocacia, do atendimento ao cliente e ao atendimento ao público. E na conclusão, respondemos todas as questões para a pessoa individualizada, se for um grupo de pessoas, ou para o cliente que está sentado ali diante de você? Então, deve questionar, estão todas as respostas perguntadas? Alguém tem mais alguma coisa a perguntar aí? Mais alguma pergunta? Será que tem alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta? Mais alguma questão que tenha ficado sem resposta? Porque às vezes eu esclareço um aqui desses 30 que estão aqui na sala e a pergunta de um pode ser a dúvida dos outros 29 também. Então vai ser interessante para não ficar para depois e cultivar essa dúvida e vamos resolvê-la já, certo? Então esse detalhamento dos pontos importantes também se torna por demais salutar nessas consultas. Então, ao fechar a consulta, ver que não tem mais nenhuma questão, é preciso detalhar os pontos importantes e vir trazendo respostas fatiadas, determinadas para cada ponto daquele ali. Então, fazer as ponderações
E a conclusão geral é a conclusão da ação, certo? E aí se conclui o quê? Uma consulta, o atendimento ao cliente, o atendimento particular. Destacando aí, então, a importância da consulta, a importância de uma exposição para determinado grupo, a consulta de grupo ou a consulta individual, certo? E o profissional deve estar preparado para lidar com essas duas situações, certo? Com simplicidade, então, tudo se resolverá. Então, por hoje, por esse vídeo era isso daí. Eu agradeço muito, muito obrigado.